No vídeo de hoje nós vamos começar o nosso estudo por subanéis. Então, ó, seja A um anel e B um subconjunto não vazio de A. Se B, esse subconjunto não vazio, com as mesmas operações definidas sobre A, for um anel, então dizemos que B é um subanel de A. Mas na prática, nós não vamos demonstrar aquelas 6 propriedades, né, para um anel, para ver se aquele subconjunto vai ser um anel. Então, ó, a definição 16 diz assim: seja A um anel com as operações de adição e multiplicação, e seja B um subconjunto não vazio de A, tal que A menos B pertence a B, para qualquer A e B pertencente ao subconjunto B, e A vezes B vai pertencer a B. Então, a gente diz que, para qualquer A e B também em B, né, que esse subconjunto é um subanel. Exemplos de subanéis, ó. A gente sabe que Z é um subconjunto dos racionais. Os inteiros é um subconjunto dos racionais. E a gente sabe também que tanto o conjunto dos números inteiros quanto dos racionais são anéis. Então, a gente pode dizer que Z é um subanel dos racionais, os inteiros dos racionais. Por sua vez, os racionais é um subanel dos reais. O exemplo C aqui diz o quê? Ó, 2Z é um subanel de Z. Mas, ó, quem é 2Z? Esse conjunto 2Z, o conjunto dos inteiros pares, ele é da forma 2K, tal que o K pertence aos inteiros, né? Então, ó, dados A e B em 2Z, onde o nosso A tem a cara de 2K1, B 2K2, onde o K1 e o K2 são números inteiros, né? É claro que o nosso conjunto 2Z é diferente de vazio, porque, sem pestanejar, a gente pode dizer que o 0 pertence a 2Z, né? E, ó, a primeira propriedade, A menos B. 2K1 menos 2K2. Isso aqui não é 2K1 menos K2? K1 e K2 são números inteiros. A diferença de dois inteiros continua sendo inteiro, então K1 menos K2 pertence aos inteiros. 2 vezes o número inteiro continua sendo um número par. E a segunda propriedade, que A vezes B, o nosso A é 2K1, o nosso B é 2K2. Quando eu faço esse produto, eu posso escrever dessa forma: 2 vezes 2K1, K2. K1 vezes K2. K1 e K2 são números inteiros. K1 vezes K2 continua sendo um número inteiro. Multiplicado por 2 continua sendo um inteiro positivo, par. E multiplicado por 2 também continua sendo um inteiro. Logo, ele é um subanel de Z. Só que, ó, 2Z não possui unidade, né? Por quê? Pois o 1, que é a unidade dos inteiros e ela é única, não pertence a 2Z. Certo? Ó, uma observação aqui, ó. Num anel, é possível acontecer, ó, a gente pegar A diferente de 0, B diferente de 0, e quando a gente fizer o produto de A por B, o resultado ser igual a 0. Ó, um exemplo aqui, ó. Seja o anel de ordem 2, de entradas reais, né, as matrizes de ordem 2, com entradas reais. O A sendo a matriz 1, 0, 0, 0 e B a matriz 0, 0, 1, 2. Quando a gente multiplica, ó, tanto a matriz A quanto a matriz B, elas são diferentes da matriz nula, não é?
Mas quando a gente multiplica essas duas, A por B, a gente encontra a matriz nula. Então, ó, dessa observação, a gente tem uma definição que vai nos ajudar a definir, ó. Dizemos que um anel A é um domínio de integridade ou um anel de integridade ou apenas um domínio quando o produto de quaisquer dois elementos não nulos tem como resultado o elemento nulo, né? Dois não nulos, ou seja, A é um domínio sempre que A vezes B é igual a zero, com A e B pertencentes ao anel, temos ou A ou B são iguais a zero. Isso quer dizer o quê? Nós temos, ó, A, um anel, né? E nós vamos pegar A e B, elementos aqui de A. Se A vezes B for igual a zero, eu vou dizer que esse anel, ele vai ser chamado de domínio de integridade se e somente se o produto A vezes B for igual a zero, o A é igual a zero ou o B é igual a zero, tá? Aqui um exemplo, ó. Z6, as classes de equivalência, né? Módulo 6. É um anel comutativo com unidade. É comutativo porque quando eu pego um A vezes B em Z6, isso aqui é igual a B vezes A. E tem unidade, isso quer dizer o quê? Que um barra multiplicado por qualquer A ali vai ser esse A, qualquer que seja esse A pertencente a Z6, não é? Mas só que, ó, Z6 não é um domínio de integridade. Não é um domínio de integridade. Porque, ó, se a gente pegar 2 barra vezes 3 barra, tanto 2 quanto 3 são diferentes de zero. Só que 2 vezes 3 é 6, que é o zero barra. Então, a gente diz que Z6 possui divisores de zero. Ou seja, quando eu pego quaisquer dois elementos diferentes de zero, o produto é igual a zero do anel, tá? O próximo exemplo, ó, Z5, que é as classes de equivalência módulo 5, é um anel comutativo, com unidade e sem divisores de zero. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pega, ó, o ser comutativo, A vezes B é igual a B vezes A. Com unidade, 1 vezes A é igual a A, né? E sem divisores de zero, isso quer dizer o quê? A vezes B vai ser zero, se e somente se A for igual a zero ou B for igual a zero. Somente nesse caso, tá? Então, para mostrar que é um anel, são aquelas 6 propriedades, comutativo essa propriedade, sendo divisores de zero, essa última propriedade. Então, ó, para quaisquer elementos que a gente tomar aqui em Z5, A vezes B vai ser zero, se e somente se o A for zero ou o B for zero. Em outro caso, esse produto nunca vai ser zero, tá? Então, a gente diz que Z5 é um domínio de integridade. Uma definição, ó, seja N um inteiro positivo. Temos que Z, considerado por NZ, que é o Zn, é um domínio de integridade, se e somente se esse N é primo. Tivemos 2 exemplos aí, ó. Quando o N
era o Z6, né? O 6 não é um domínio de integridade. Quando o N for 5, que era o Z5, nós vemos que é um domínio de integridade. Então, ó, a próxima definição, seja A um anel com unidade. Dizemos que um elemento A, que pertence ao anel A, é invertível, ou seja, ele tem um inverso, esse inverso é em relação à multiplicação, né? Se existe um elemento B, tal que o B também pertence ao anel A, tal que A vezes B é B vezes A, que é igual a 1. Ou seja, o B é o inverso de A e A é o inverso de B. Olha aqui o exemplo 28. Z5, né, que é o anel classes de equivalência módulo 5, ele é um anel comutativo com unidade e sem divisores de zero, né, que a gente viu no exemplo acima. Logo, ele é um anel de integridade. Se a gente resolver aqui, ó, montar a tabela da operação multiplicação. Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, vezes 2, 0, vezes 3, 0, vezes 4, 0. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 0, 2, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, que é o 1, 2 vezes 4, 8, que está na classe 3, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, que está na classe 1, 3 vezes 3, 9, que está na classe 4, e 3 vezes 4, 12, que está na classe 2. 4 vezes 0, 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 8 está na classe do 3, 4 vezes 3, 12 está na classe do 2, 4 vezes 4, 16, 16 está na classe do 1. Então, ó, quem são os elementos que possuem inverso aqui? Então, se a gente reparar, ele vai ter inverso quando A vezes B for igual a unidade. Então, aqui, ó, cada elemento, né? Cada elemento diferente de 0 tem inverso. Por exemplo, o inverso, vou denotar assim com menos 1. O inverso de 1, a gente vem aqui na linha do 1, o resultado que deu 1. 1 vezes 1, então o inverso do 1 é ele próprio, sempre, né? O inverso do 2, eu vou na linha do 2. O inverso do 2 é o... Opa! O inverso do 2 é o 3, né? O inverso do 3, na linha do 3 aqui. O inverso do 3 é o 2. E na linha do 4, ó, o inverso do 4 é ele próprio. Tá? Então, aqui, todos os elementos de Z5, exceto o 0, possuem o inverso. Agora, ó, no anel dos inteiros. No anel dos inteiros, os únicos elementos invertíveis, quem são? São o 1 e o menos 1. Então, a gente pode dizer, ó, os inversíveis de Z é formado por 1 e menos 1. E aqui, no anel dos racionais, todos os elementos, exceto 0, exceto o 0, são invertíveis.
Por quê? Ó, para qualquer A e B que a gente tomar aqui nos racionais, existe um B sobre A também nos racionais, tal que o quê? A vezes B igual a B vezes A, isso aqui é igual a 1. Então, ó, o conjunto dos inversíveis dos racionais são todos os irracionais, exceto o zero, né? E aqui, ó, seja um anel com unidade e comprar a propriedade de que todo elemento não nulo é invertível, ou seja, todos os elementos deste anel com unidade, exceto o zero, possuem inverso. Então, quando isso ocorrer, a gente diz que esse anel ele é chamado de corpo. Então, ó, são exemplos de corpo. O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais, né? Já ó, o conjunto dos números inteiros não é um corpo porque somente dois elementos possuem inverso, que é o 1 e o menos 1. Então, não é corpo por isso. Para ser corpo, todos, exceto o zero, possuem inverso. Então, ó, o teorema aqui diz o quê? Se A é um corpo, então A é um domínio de integridade. Vamos à demonstração. Sejam, se A é um corpo, então A é um domínio de integridade. Então, ó, sejam A e B elementos do nosso A, tais que o quê? A vezes B é igual a zero. É um domínio de integridade. Se nós temos um domínio de integridade, A vezes B só vai ser zero quando um deles for zero, né? Então, devemos mostrar o quê? Que A é zero ou B é zero. Se o A é zero, não tem nada mais o que provar, né? A prova já está feita. Se o A é zero, 0 vezes B é zero. Então, o B é diferente de zero. Não tem o que mostrar. Agora, a gente vai supor que o nosso A é diferente de zero. Então, ó, como o A é um corpo, e por definição, todo elemento não nulo possui inverso, né? Então, ó, como o nosso A a gente supôs que ele é diferente de zero, então existe um A menos 1 lá no nosso conjunto A, né? E a gente vai pegar aquela igualdade, A vezes B igual a zero, nela a gente vai multiplicar. Em ambos os lados. Por A menos 1, o que nós temos? Ó, nós vamos pegar AB igual a zero. A gente vai multiplicar por menos 1 em ambos os lados. Então, vai ficar A menos 1, AB igual a A menos 1 vezes zero. Como nós estamos trabalhando num corpo, vale A como a associatividade. A menos 1, A vezes B. Menos 1 vezes zero é zero. O inverso vezes 1, A é a identidade, ou a unidade, vezes B igual a zero. Então, B é igual a zero. O que é que a gente queria demonstrar, né? Mas, ó, a gente mostrou que todo corpo é um domínio de integridade. Mas será que todo domínio de integridade é um corpo?
Não. Nem todo domínio de integridade é corpo. Um exemplo claro, os inteiros. Os inteiros é um domínio, né, de integridade. Por quê? Quaisquer dois elementos não nulos, o produto nunca vai ser zero. Só vai ser zero quando um deles for o nulo. Mas não é corpo. Os inteiros não é corpo porque os únicos elementos invertíveis, inversíveis, são 1 e menos 1. Então, a volta não é válida do teorema, né? Não é 6 somente 5. Então, aqui, ó, seja A um corpo e B um subconjunto não vazio deste corpo. Dizemos que B é um subcorpo de A se para todos os elementos A e B, com B diferente de zero pertencente ao subconjunto B, temos que A menos B pertence ao conjunto B e A vezes o inverso de B pertence a B. Por isso, ó, a garantia desse B ser diferente de zero. Então, a gente vai chamar isso de um subcorpo, né? Isso vai acontecer. Ó, nós temos que o conjunto dos números racionais é um corpo, como também o conjunto dos números reais é um corpo. A gente sabe que o conjunto dos números racionais é um subconjunto dos reais e a gente pode dizer que o conjunto dos racionais é um subcorpo do corpo dos reais.